Fala galerinha, tudo beleza, gente? Você já deve me conhecer, né? Mas não custa nada me apresentar. Meu nome é Matheus e eu sou professor de Química. Aqui nós falamos exatamente sobre aquilo que é mais importante para fazer você acertar 80% das questões de Química do Enem. Então, quando a gente fala aqui que o título da aula de hoje é sobre estequiometria, é estequiometria com foco no Enem, beleza? Obviamente que você, às vezes, pode estar aqui, estar focado em outro vestibular, numa prova da escola, enfim. Mas quando eu faço a gravação aqui, meu pensamento é o que é que eu posso dar de sacada, o que é que eu posso dar aqui de conteúdo que vai ajudar aqueles alunos que querem acertar 80% das questões de Química do Enem. E assim, né, em outros momentos eu falo por que 80%, né? No fim das contas, você não quer 80% das questões de Química, você quer ser aprovado. E se você procurar aqui ao longo dos meus conteúdos, você vai ver que eu já falo um pouquinho aqui em cada uma das aulas o porquê que eu falo de 80%, né? Mas isso é uma longa história, né? Hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre estequiometria, tá certo? E estequiometria, galera, é algo que vale muito a pena a gente falar. Toda vez que eu abro uma caixinha e pergunto, ei galera, vocês querem que eu fale sobre qual assunto da semana? Rapaz, é do tempo de correr. Sempre a resposta que a maioria dos alunos dão é estequiometria. E eu preciso comentar para vocês um pouquinho sobre a importância desse assunto, tá? Galera, estequiometria tá no top 5 do Enem. É um dos conteúdos mais cobrados. Agora, alguns alunos às vezes se perguntam mais ou menos assim, poxa, prof, eu sei que pela TRI, né, não sei se você sabe, mas a nota do Enem, ela é calculada com base na teoria de resposta ao item, a TRI, e pela TRI, a sua nota total não depende só do número de questões que você acertou, mas também depende do número de questões, dependendo de qual questão você acertou. Tem questões que vão te indicar uma maior coerência dos acertos e te bonificar em termos de pontos, e questões que não vão te indicar tanta coerência em termos de acertos e elas não vão te bonificar tanto, elas tendem a valer uma nota um pouco menor. Enfim, então quando os alunos falam, poxa, prof, eu sei que questões mais difíceis tendem a não serem tão ajudadas pela TRI. Na verdade, se a questão é difícil, tende a não ser uma coisa assim tão... não fazer tanta diferença na nota do TRI. E aí alguns alunos perguntam, será que não daria para eu avançar sem saber isso aqui não? E a verdade é que não. Eu sei que seria muito bom se eu dissesse aqui pra você, pode estudar normal sem saber estequiometria que não tem problema nenhum não, pô, foca nos outros. Mas a verdade é que não, você precisa saber estequiometria, por alguns motivos. Vou te dizer aqui vários motivos, tá? Primeiro motivo, estequiometria é super cobrado no Enem. Não é coerente você pegar um dos assuntos mais cobrados e abrir mão dele. Porque todo ano o Enem tem aproximadamente 15 questões de química. Imagine se das 15 você tinha 2 de estequiometria. Véi, tô falando aqui de quanto da prova? Eu tô falando de mais de 10% da prova, né? Sei lá, 15% da prova. Eu sou o cara que eu fico querendo fazer as contas na minha cabeça, e aí eu acabei me empolgando. Mas enfim, galera, um outro detalhe também é que estequiometria, quem erra estequiometria, vai errar soluções e vai errar termoquímica. A forma do Enem trabalhar soluções de estequiometria e termoquímica é muito parecida. Dificilmente o aluno que está acertando termoquímica é um aluno que não sabe estequiometria. Ou tá, né? Ou o contrário, ele é muito bom em estequiometria e erra termoquímica, porque os pensamentos são muito parecidos para esses três assuntos, estequiometria, soluções e termoquímica. Ontem, por coincidência, eu estava conversando com um aluno, né? E esse aluno estava me dizendo que ele tinha ido muito mais em estequiometria. Aí eu falei um pouco aí quando alguns alunos chegam para mim com essa dificuldade de estequiometria, pô, eu tô com muita dificuldade, o que eu digo? A gente faz um intensivão. Durante uma semana, a gente vai diariamente fazer algumas questões. Aí eu mando para esse aluno algumas questões mais fáceis, eles me mandam por vídeo e eu falo, ó, faça isso, isso e isso. Entendeu? Eu entendi. Vou para a próxima, eu mando mais 5. Porque normalmente os alunos, eles travam em alguma questão de estequiometria, e daí no momento que eles travam naquela questão de estequiometria, gente, eles não vão mais para lugar nenhum, ou eles tentam continuar sem saber aquilo e não. Tem que parar, tirar a dúvida, entender aquilo ali para as próximas 5, aí mesmo que trave de novo, manda a dúvida, tira a dúvida, próximas 5 e assim por diante. Tá? Então eu vou tentar ser um pouco mais objetivo aqui porque eu quero ir direto no nosso assunto, né? Mas esse aluno me dizia que ele estava muito mal em estequiometria, só que ele falou que foi muito bem em termoquímica. Aí eu falei para ele, ó, meu palpite é que você foi mal em estequiometria, mas que você viu suas dúvidas e você depois entendeu o assunto. Sabe quando você erra as questões, aí você vai lá e corrige e depois você já aprende?
Porque normalmente quem chega em termoquímica sem saber estequiometria passa mal em termoquímica. Ele falou, não, fui bem, então eu levantei para ele essa possibilidade. Ele falou que ia dar uma olhada. Passei algumas questões mais difíceis de estequiometria, para ele ver como é que ele ia se sair, né? Enfim. Mas então é isso, tá, galera? Não dá para você deixar de estudar 3 assuntos que são importantes. Estequiometria, soluções de termoquímica. Esses 3 assuntos somados devem dar quase 100 questões no Enem. Deve dar aí, assim, quase 90 questões, sabe? 90 questões, mais ou menos. Então é muita questão, não dá para menosprezar esses assuntos. E a terceira coisa que eu para registrar efetivamente no assunto é o seguinte, galera. Esse é um assunto que quando você aprende, você tende a acertar tudo. Porque quando o aluno aprende, tem alguns assuntos da química que ele aprende, mas às vezes as questões elas pegam algumas partes mais complicadas que o aluno não está lembrado. E estequiometria, soluções de termoquímica, o assunto ele é curto, a dificuldade é aprender a aplicação. Quando você aprende a aplicação, a chance de você errar é muito baixa. Então tem alunos, juro pra vocês, que dizem assim, poxa, eu amo estequiometria. Não é que ama quer fazer questão, quando tem questão no Enem de estequiometria. Por quê? Porque a questão que ele chega com segurança que ele vai acertar. Tá certo? Então, galerinha, estequiometria é super importante. Hoje eu decidi falar com vocês sobre reações sucessivas. Tá certo? Que é a parte final, quando eu dou aula disso aqui, é o último tópico desse assunto. E caso você não tenha assistido nenhuma aula disso aí, eu vou tentar lembrar aqui de colocar aqui o cardzinho, nesse exato momento aqui, em algum lugar desse vídeo, para você dar uma olhadinha aí na aula que eu fiz, foi uma live sobre estequiometria. E lá eu ensino um método para fazer questão de estequiometria. E você vai ver que eu vou estar aplicando esse método aqui. Mas caso você nunca tenha ouvido esse método, nunca tenha me visto falar sobre esse método, eu aconselho muito que você assista essa aula, beleza? Porque é muito diferente você estudar estequiometria por intuição ou por um método, tá certo? Então, eu peguei essa parte mais avançada do assunto e aqui eu vou focar em questões desse nível, reações sucessivas. Separei aqui algumas poucas questões para a gente resolver durante a aula e a ideia é de acordo com cada questão e dando algumas sacadas aqui importantes para vocês, tá bom? Então, vamos que vamos, né? Vamos lá, galerinha, vamos aí para a nossa primeira questão e aí eu vou colocar ela na sua tela para eu fazer uma leitura e você acompanhando comigo, beleza? Olha só. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, é um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Beleza? Daqui a pouco você vê essa equação aqui no quadro. Por sua vez, o sulfito de cálcio, formado por ser oxidado, com auxílio do ar atmosférico, para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Então ele falou que na equação 1 você poderia pegar o SO2, né? Que é esse gás de óxido de enxofre, que é ressaltado pela chuva ácida. Você pode absorver ele fazendo ele reagir com CaCO3, e aí como CaCO3, carbonato de cálcio, e aí pode formar o CaSO3, o sulfito de cálcio. E agora ele está falando que você pode oxidar o sulfito de cálcio a sulfato de cálcio, como é mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 gramas por mol, 16 gramas por mol, 32 gramas por mol e 40 gramas por mol, respectivamente. Considerando o rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retirado é mais próxima de. Galera, eu quero colocar no início aqui essas duas equações no quadro, beleza? Então aqui, essa é uma questão do Enem de 2014, certinho? Eita, deu uma gaguejada aqui, não foi? Minha língua aprendeu aqui, não sei o que aconteceu, minha gente, mas estou vivo. Então a equação 1 é essa aqui, ó, gente. Ele coloca o CO3 para reagir com SO2, formando CaSO3 mais CO2. E na equação 2, galerinha, olha só, na equação 2 ele pega o... Tá balanceado aqui em cima? Tá. Ele pega o CaSO3 e coloca para reagir com O2, formando CaSO4, que também tem O2. Tá certo? Onde que entra aqui, galerinha? Tá a ideia de reações sucessivas. Vamos ler a parte final do texto. Considerando o rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retirado é mais próxima de.
Galerinha, quando você assistir a aula aí que eu falo sobre o método para fazer questões de estequiometria, vocês vão ver que o primeiro passo tem a ver com ler e identificar qual foi a informação dada e a informação pedida. E eu inclusive digo lá que essa é a parte mais difícil do método, que é você entender o que ele está falando. Então precisa parar ali alguns minutinhos e ler a questão, às vezes 2 ou 3 vezes o comando, às vezes 4 vezes o comando, até entender exatamente o que ele pediu, qual a informação dada e a informação pedida, tá bom? Galera, olha só, eu vou direto ao ponto aqui, tá bom? E já vou deixar claro para você precisa ler isso aqui mais de uma vez para você realmente conseguir por si só entender exatamente qual foi a informação dada e a informação pedida. Olha o que ele fala. A massa de gesso obtida em gramas é mais próxima de... porque o texto dele ele fala de uma forma indireta. Ele não fala qual é a massa obtida de gesso. Ele fala a massa de gesso obtida por 1 mol é mais próxima de quanto? É mais próximo de... Ele deixa assim meio que em aberto ainda, sabe, gente? Mas ele falou que ele quer saber a massa de gesso. E lá em cima no texto ele falou que o gesso era esse aqui, ó. Era esse carinha aqui, ó. Então ele quer saber algo sobre essa substância. E ele fala isso para cada mol de gás retirado. Aqui eu não botei os estados físicos, né? Mas aqui o gás retirado é esse aqui, tá bom? É CO2. Foi o que eu falei lá no início, que o dióxido de carbono, de enxofre, ressalva pela chuva ácida, etc e tal. Então ele quer relacionar a substância, galera, que estão em equações diferentes. Esse que é o diferencial de uma questão de reações sucessivas. E ó, galera, tem muito aluno aí que fica achando que ele não sabe estequiometria porque ele não sabe a parte das reações sucessivas, ou os casos especiais de rendimento e pureza, e a verdade é que não é. Eu vou te mostrar aqui como é que faz um caso desse tipo, em que envolve reações sucessivas, mas eu quero que você já saiba desde já que a sua maior dificuldade não vai estar nisso aqui, vai estar realmente entender como funciona o método para as questões mais simples, inclusive. Tá bom? Mas assim, galera, não dá para relacionar uma substância que é reagente em uma equação com a substância que é produto na outra equação. O que você precisa fazer é juntar as duas equações em uma só. Você precisa somar as equações. Eu posso fazer isso, prof? Pode. Desde que, quando você soma a equação, você faça de forma que seja possível cortar o intermediário. Intermediário, galerinha, entendam que essa substância aqui, ó, deixa eu ver, eu vou usar o laranja, não, vou usar o preto. Essa substância aqui é o intermediário, ó. O intermediário é a substância que é produto em uma reação na primeira e é reagente em outra reação. Quando se trata da substância que é produto em uma reação, reagente em outra reação, nós estamos falando aí, ó, gente, de produto em uma reagente em outra de um intermediário, tá certo? O seu objetivo, galerinha, é fazer algo para poder cortar o intermediário. Beleza? Tipo assim, ó, eu te dou R$100 e você vai dar um dinheiro para esse R$100 para outra pessoa. Você é o intermediário. Mas aí, tipo assim, eu quero relacionar quanto eu dei para aquela pessoa, só que no fim das contas eu dei para você e você deu para outra pessoa. Então é como se, para a gente relacionar o início e o fim, quanto eu dei realmente para aquela pessoa, eu tenho que parar de olhar o intermediário. Quem fez essa parte do meio dessa transação, né? Enfim. Então, galera, olha só. Aqui eu tenho 1 de CaCO3 no reagente, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 de CaCO3 no reagente. Eu falei errado, tá? Eu tenho 1 no produto de CaSO3, aqui eu tenho 2 no reagente. Não dá para cortar. Para cortar tem que ter a mesma quantidade. Aí você faz uma coisa muito simples. Você pega a primeira equação e multiplica por 2. Multiplicando a primeira equação por 2, aqui vai ficar 2CaCO3, 2CO2, 2CaSO3 e 2CO2. Agora vai ter 2 de CaSO3 e vai poder cortar com os 2 de CaSO3 aqui. Olha como fica essa equação após essa mudança, ó, gente. Vamos lá. Fica CaCO3 mais... Aqui faltou 2, tá? Multipliquei por 2 a equação aqui, todos os coeficientes vão por 2. Mais 2SO2. Vou somar com a de baixo, tá? Esse aqui, como eu disse, eu cortei ele, né? Que vai ser 2 daqui com 2 daqui, vai cortar. Mais o O2. Ops, errei o piloto. Mais O2. Isso aqui vai estar formando 2CaSO4 mais CO2. Mais 2CO2, né? Porque lembrando que eu multipliquei a equação de cima por 2, então vai dobrar tudo aqui. Pronto. Já montei aqui minha chamada equação... A equação em si, que a gente chama de equação global às vezes. Agora eu já consigo, galera, realmente relacionar o SO2 com o CaSO4.
que eu queria desde o início. Agora a gente vai analisar aí o que a substância fala. Eu já sei sobre quem ela fala. Ela fala sobre esse reagente, que é algo sobre esse produto. Mas ela falou sobre qual informação? Ela falou o quê? A massa de gesso obtida, ele quer saber a massa do gesso. Então, a pergunta é sobre a massa desse carinha aqui. Para cada mol obtido de SO2. Então, o dado é esse. Para cada mol é para cada 1 mol. Tá certo? Para cada mol é para cada 1 mol. Galera, observe que agora eu descobri que a relação entre eles é de 2 para 2, né? Que é a mesma coisa que a relação de 1 para 1. Tá bom? A mesma coisa que a relação de 1 para 1. E agora a gente vai para a parte que muitos alunos acham que é mais temida, que é montar a regra de 3. Lembrando que eu quero relacionar o SO2, vou chegar um pouco mais para o lado aqui. Quero relacionar o SO2 com o CaSO4. Galera, como é que fica aqui essa regra de 3? A primeira parte da regra de 3 você vai botar assim, ó. 1 mol de SO2 está para... Aí eu vou botar aqui a massa molar do CaSO4. Porque quando eu quero dizer que a relação é de 1 mol para 1 mol, eu posso dizer que é igual a relação de 1 mol para 1 vezes a massa disso aqui. 1 vezes o valor da massa molar disso aqui. A massa molar disso aqui, a gente chegou aqui, vai dar 96, vai dar igual a 136, tá bom? É só somar os valores que ele deu na questão. Então, eu sei que 1 mol de SO2 produzem 136 gramas de CaSO4. Beleza? Essa que é a relação que a gente tem aí. Então, na verdade, eu não vou ter que fazer nem mais nenhuma conta aqui, eu já acabei a questão. Praticamente, porque assim, qual seria o normal aqui de uma questão de estequiometria? Seria eu saber que a relação é de 1 mol para 1 mol, que é o mesmo de 1 mol para 136 gramas. E ele perguntar se for para cada 10 gramas, 10 mol. Eu botaria 10 mol, X, uma coisa assim. Mas aqui ele perguntou para o próprio 1 mol. Às vezes tem aluno que se atrapalha aqui porque ele acha que tem que fazer mais alguma coisa, ele às vezes já tem a resposta e ele para por aí. Então essa aqui que é a massa. Se você procurar nas alternativas, você vai achar isso na letra D. Só que não é essa a resposta não, tá? Por que, prof, não é essa a resposta? Porque a questão está dizendo aí pra gente, galera, que o rendimento é de 90%. Então, na verdade, 136 gramas é somente o... É somente não, é o 100% se o rendimento fosse total, mas como foi de 90%, vai ser X, que vai dar aqui, me parece, que 122 gramas, que é a letra C. Galera, essa outra questão que eu quero fazer com vocês aqui é uma questão que eu acho que o Enem ele perdeu a mão um pouquinho, sabia? Porque o Enem ele vai lá e mete 3 equações de vez. E aí eu quero treinar ela com vocês porque, assim, mais uma vez, como eu disse para vocês, eu defendo que a dificuldade do aluno não é na parte dos casos especiais, é no básico da estequiometria. E aqui essa questão seria a mais difícil possível, porque ela envolve 3 equações, ela envolve rendimento, e se eu não estiver enganado, também envolve pureza. Então a questão é doida, viu? Então eu vou botar ela na sua tela e vamos começar a falar sobre ela. Vamos lá. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita, Fs2. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre em rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas. Aí ele dá 3 equações químicas, ok? Aí ele vai lá e pergunta: qual é o valor mais próximo de massa de ácido sulfúrico em quilogramas que será produzido a partir de 2 kg de ouro de tolo? Então vamos lá para as equações, né, gente? Vamos lá, equação 1 que a gente tem aqui. Fe4, Fe... Rapaz, tô esquecendo os coeficientes. Mais 11O2, formando 2Fe2O3, mais 8SO2. A segunda equação tem o quê? Tem 2SO2 mais O2, formando 2SO3. Na terceira equação vai ter aqui o SO3 mais H2O, formando H2SO4. Beleza. Então, 3 equações aí, você vê que ele falou de rendimento, falou de pureza, enfim. Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico? Ácido sulfúrico é esse cara aqui, ó, gente. Mais uma vez, tenha cuidado na hora de identificar os dados. Leia aí mais uma vez até você saber exatamente o que ele está dando, o que ele está pedindo. Quer saber a massa desse cara aqui.
massa de ácido sulfúrico em quilogramas, que será produzida a partir de 2 kg de ouro de touro. Então, lá em cima a gente falou que o ouro de touro era o sulfeto de ferro, beleza? Então, a relação entre esse e esse. Tá bom, gente? Então, aqui eu preciso relacionar o reagente da primeira equação com o reagente da última equação. Mais uma vez, eu preciso fazer o quê? Cortar os intermediários. Tá certo? Prof, quais são os intermediários aí? Será que você consegue dizer aí? Olha para o quadro um pouquinho. Qual é o intermediário entre a equação 1 e a equação 2? Qual será o intermediário entre a equação 1 e a equação 2? É o SO2. Tá vendo? Como é que eu faço para cortar? Aqui tem 8 e aqui tem 2, na verdade? Não dá para cortar, então eu vou multiplicar a primeira equação por 4. Aí vai ficar 8SO2, 4O2, formando 8SO3. Aí dá para cortar. Daí, galerinha, o que vai rolar depois? O SO3, né, é o intermediário aqui entre a segunda e a terceira, porque é produto na segunda e reagente na terceira. Então aí chegamos no SO3. O que vai acontecer? Aqui é 8 de SO3, né? E aqui só tem 1. Lembrando que aqui a gente não tem mais só 2 não, tá? Tem agora um total de 8, porque o 4 aqui multiplica por todos os coeficientes. Então 8 aqui e 1 aqui não dá. Vamos multiplicar a segunda equação por 8. E aí a gente corta todos os intermediários. Galera, uma dica aqui é o seguinte. Você não precisa obrigatoriamente reescrever toda a equação. Eu particularmente não faço isso. Apesar de que eu gosto sempre de começar a ensinar isso, mostrar pelo menos uma questão fazendo isso, de fato, para você ver como funciona. Mas eu acho que não ajuda tanto. Por quê? Porque o importante é relacionar isso com esse. Qual vai ser a relação que vai sobrar aqui, gente? Que 4FS2 produz 8, né? Multiplica aqui por 8, H2SO4. Galera, é simples, tá? Tá vendo aí? E aí, tipo assim, galerinha, isso aqui eu posso simplificar e dizer que a proporção é de 1 para 2, tá bom? 1 para 2, porque 4 para 8 é o dobro, né? Então, mesmo que eu botar aqui 1 está para 2. E aqui ele fala, ele quer saber qual o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico, ou seja, ele quer saber a massa disso aqui, produzida a partir de 2 kg de ouro de tolo. Repara, galera, a primeira coisa aqui, tá? Primeira etapa que vai ser a gente montar a pureza. Por quê? Porque ele fala, galera, que ele tem 2 kg de ouro de touro, é o que ele falou aí agora pra gente, só que lá em cima ele falou que o FeS2 só corresponde a 90% desse valor. Então aqui não tem 2 kg de FeSO2, FeS2. 2 kg é do ouro de tolo. E desses 2 kg, 90% vai ser do FeS2, que de fato reage aqui. Então aqui é uma massa de 1,8 gramas, tá? Já tira aqui a porcentagem de 90%. Você vê que pureza, gente, é só tirar uma porcentagem. Por isso que eu falo que a dúvida de vocês nunca vai ser nas partes especiais, tem a ver com o básico mesmo da estequiometria. Então vamos lá fazer a questão? Olha só, já fiz a primeira etapa do método, que é o quê? Identificar as informações dadas e as informações pedidas. A segunda etapa do método, e aí mais uma vez, né, tem um vídeo aqui no canal para você entender como é que funciona o método, mas ela basicamente é você montar a primeira linha da regra de 3, e nessa primeira linha da regra de 3 você usa as informações gerais. Como é que ambos estão falando de massa, a informação geral que eu boto na linha 1 é a massa molar das substâncias, tá certo? Aí ele já deu a massa molares aí, tá bom? O FeS2 é igual a 120 gramas de FeS2 e o ácido sulfúrico é 98 gramas. 90 gramas de ácido sulfúrico. Sendo que eu preciso multiplicar aqui por 2, tá bom? Por que por 2? Porque a proporção estequiométrica é de 1 para 2. Então aqui é como se você estivesse dizendo que 1 mol está para 2 mol. Porque a massa molar é a massa de 1 mol. Então 1 mol está para 2 mol. Beleza? Aí então ele vai dizer assim na questão, ó, eu não tenho 120 gramas de FeS2, eu tenho 1,8 quilogramas. Profe, eu posso deixar aqui em grama aqui, que posso deixar em quilo? Pode. Se aqui os dois estão em gramas, aqui você pode deixar em quilo mesmo, e o valor obtido aqui vai ser em quilo também. Tá certo? Então a gente vai fazer essa conta aí, beleza? Então vai ficar aqui 2 vezes 98 vezes 1,8 sobre 120. Uma verdade aqui, galera, é que normalmente no Enem não dá para cortar, tá? Tem que realmente parar ali e fazer a conta, tá certo? Isso aqui, galerinha, vai dar um x igual a 2,94 kg, tá certo?
essa é a massa que eu vou obter do EH2SO4. Mas aí o último ponto que a questão fala também que o rendimento ele não era 100%. O rendimento era de 90%. Então, 2,94 kg. Aqui foi etapa 1, tá? Aqui é etapa 2. E agora etapa 3. Então, essa é a massa que seria obtida de sulfato de ácido sulfúrico se tiver 100% de rendimento. Como foi de 90% de rendimento, então aqui vai ter um X que vai ser igual ao que tem na letra C, tá? Aproximadamente 2,6 kg. Tá bom? Então, galerinha, reações sucessivas não tem dor de cabeça. É realmente ali você analisar as equações, saber que você precisa cortar o intermediário, então multiplicar aí os coeficientes, se for necessário, relacionar corretamente o coeficiente do reagente da primeira equação e o produto da última equação, tá bom? Bom, galerinha, estamos encaminhando aí para o nosso final de nossa aula aqui de estequiometria, né? Você viu que essa questão do final, que eu nem botei o ano, foi de 2019, a segunda aplicação, o Enem ele já deu uma enfeitada, ele botou tudo que ele tinha para botar, mas a questão em si, ela era simples, no fim das contas. Então, assim, ó, não desista de estequiometria. Estequiometria é um assunto importante para o Enem, que você realmente vai precisar aprender para mandar bem. E aí já tem algumas questões aí que você pode tentar ir fazendo com base nisso aí e tentar desenvolver, tá bom? Não esquece aí também de aproveitar e assistir essa outra aula, né, que eu tenho aqui disponibilizada. E é claro, né, se inscrever no canal, deixar seu joinha. E é isso aí. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.